Fala galera, beleza? Eu levantei os dados desse vídeo logo após o vídeo do Charles ter viralizado, mas eu acabei atrasando por causa dos pós-jogos e também porque eu fiquei doente. Mas vamos voltar para a linha de análise de jogador, falando de outro que levantou algumas dúvidas e que agora está se superando, pois se superar é ser Corinthians. Hoje vamos falar de Matheus Bidu. Eu queria falar do Bidu para dar destaque ao papel dele no primeiro gol contra o Flamengo. Ele entra correndo na área como um louco, puxa a marcação e é essencial para que o Thales cabeceie livre. Eu acho esse movimento muito perigoso para a defesa adversária, tanto que realmente desconcerta a organização do Flamengo, e o Bidu faz isso com certa frequência, seja para chamar atenção ou para finalizar mesmo. No mesmo jogo, ele apareceu sozinho para cabecear um cruzamento do Fagner, uma finalização de 0.22 XG, de acordo com o SofaScore, ou seja, ele tinha 22% de chance de fazer, que é uma chance bem alta, mas não fez. E mesmo sem marcar, ele vem aparecendo como essa opção, com algumas finalizações muito boas, faltando apenas o gol ser mais frequente. Um gol que ele marcou contra o Cuiabá, seguindo a mesma lógica ao aparecer do lado oposto da área, ainda lá no primeiro turno. E falando em Bidu entrando na área que nem um maluco, como não lembrar do dia do curioso caso que o Galo não cantou? Ele estava entrando correndo na área, feito um louco também, e pegou o cruzamento de gênio do Renato Augusto. Essa característica dá sentido à crença que ele é mais ala que joga com a linha de 3 do que um lateral que joga na linha de 4, pois no sistema com 3 zagueiros ele tem mais liberdade para fazer esse movimento. Isso quer dizer que uma linha de 4 impede essa entrada na área? Não impede, mas torna menos frequente por questões de equilíbrio. Outra característica do Bidu é que ele gosta de carregar a bola e procurar um espaço livre para progredir com ela. É mais interessante que ele faça isso no esquema com 3 zagueiros, onde o ângulo de passe para o zagueiro aberto costuma ser mais seguro, caso a marcação adversária não dê espaço para a progressão. Ainda sobre essas conduções de bola, é interessante notar como elas ficaram mais frequentes conforme ele foi retomando o ritmo de jogo e principalmente a confiança. A mais marcante delas, a que gerou o gol contra o Red Bull na Sul-Americana. Defensivamente, a torcida tem uma ideia dele ser um pouco abaixo, mas na realidade ele está na média. Os números mostram que ele é bom interceptando, mas não tão bom desarmando. Com isso, a questão defensiva não vai ser o foco desse vídeo aqui. E se o Bidu fosse ponta? Eu acho que faria menos sentido, pois a pisada na área dele não seria tão um elemento surpresa. E ele também não tem tanto jogo aéreo para disputar, mais fixado na área. A característica do drible também muda um pouco do ponta para o ala. O ponta é um contra um mais clássico, ao invés da carregada da bola. As acelerações e os movimentos do drible acabam sendo diferentes também. Então, aqui no vídeo vamos pensar nessas características do Bidu como ala, para avaliar as estatísticas e os detalhes táticos. Como de costume, eu vou usar as bases da Opta, disponibilizadas pelo FBref. E o que a gente quer medir hoje? Como os defensores aparecem na área, principalmente se for para finalizar, ou seja, uma ideia de perigo ofensivo dos jogadores de defesa. Então vamos cruzar os dados de finalizações por 90 minutos com a quantidade de toques na área adversária a cada 90 minutos. E para pensar o Bidu de ala em relação ao Bidu de lateral, acho que vale muito a pena comparar 2023 com 2024. Para o campeonato de 2024, vou estar restringindo a jogadores com um mínimo de 270 minutos completados, como forma de incluir jogadores que chegaram agora na janela de meio de ano e estão alcançando a titularidade. Para o Brasileirão de 2023, vou estar utilizando um mínimo de 450 minutos. Vamos para o gráfico. Primeiro, Brasileirão de 2023, o Bidu fez 0.87 chutes e toques na área por 90. Normalmente, para defensores, essa proporção é justamente esse 1 para 1, conforme mostra a linha que cruza o gráfico, pois são finalização de primeiro toque, muitas vezes completando um cruzamento. Não foi o caso do Bidu em 2023, como é possível conferir em um dado que está fora do gráfico, que é a distância média da finalização, de 24 metros em 2023.
ou seja, muitos chutes de fora da área. Então, por qual motivo eu estou cruzando estatísticas diretamente se elas precisam de outros números para fazer total sentido? Pois eu quero mesmo é poder traçar um perfil do jogador mais do que colocá-lo no ranking ou num desenho do gráfico, que seria um objetivo muito raso. Vamos para o mesmo gráfico considerando o Brasileirão de 24 agora, desse ano, mas antes de destacar o Bidu, eu vou destacar outra dupla de alas, a do Galo, para ficar claro essa ideia do perfil, considerando que o próprio banco de dados classificou o Scarpa como ala esse ano. E o Scarpa está onde no gráfico? Bem acima da linha, porque ele finaliza mais do que toca a bola na área. Isso quer dizer que ele chuta de longe, mas provavelmente quando vai na área é para finalizar também. E o Arana tá onde? Abaixo da linha. Entra na área mais para cruzar do que para finalizar. Enquanto os que estão na linha ou até próximos dela são finalizadores de cabeça. São os casos de Jeromel, do Kahneman, Pedro Henrique, do Red Bull, Canu, do Bahia, Igor Rabelo, Lucas Halter, Brits e também o Zé Ivaldo. E onde está o nosso herói Matheus Bidu? Acima da linha e dessa vez com chutes de uma distância menor do que no ano passado, 22 metros. Agora, o traço finalizador dele não se escondeu estatisticamente, ele está mais solto. Mais do que isso, no Brasileirão desse ano, ele é top 10 defensores com mais finalizações no campeonato, quando nesse top 10, 4 jogadores são batedores de falta ou pênalti, o que valoriza demais esse dado. Agora vamos para o campo, ver como isso se reflete nas ações do time. Para a análise do Bidu jogando de ala do Ramon Dias, eu tomei como referência os 7 jogos desde que ele retomou a titularidade, mais precisamente desde o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, dali em diante. Eu queria ir um pouco além da ideia de quantos chutes e quantos toques na bola ele deu na área. Eu queria saber quantas vezes ele pisou na área, quantas vezes ele foi opção, quantas vezes ele foi um fator surpresa, extra ao número normal de finalizadores na ofensiva do Corinthians. E finalizando ou não, o Bidu faz esse movimento de entrada na área em 40% dos cruzamentos do time, fora os cruzamentos dele mesmo, claro. Sendo que são raros os cruzamentos endereçados para o Bidu mesmo finalizar. Foram apenas 2 finalizações após cruzamento em 72 bolas durante 7 jogos. E também coisas óbvias a serem constatadas é que ele vai subir menos quando o time estiver em vantagem, ao mesmo tempo que essa pisada vai ser mais frequente quando o time adversário vai estar em vantagem. É básico, mas é importante que o básico seja feito, dito e observado. Outra coisa, com o Fagner em campo, ele realmente tem muito mais confiança de fazer esse movimento. Considerando a contagem por minuto jogado, o Bidu se coloca como opção na área quase 3 vezes mais quando joga com o Fagner do outro lado. Não à toa, as finalizações ocorreram em cruzamentos do próprio Fagner. No apanhado geral, o que eu acho interessante é como o Bidu encarna esse comportamento tático que é comum em tantos times que jogam com 3 zagueiros, especialmente um 3-5-2. Não é só finalizar, mas se colocar como uma opção adicional, um fator surpresa. É uma forma de ocupar a área comum nesse sistema de 3 zagueiros, sendo que cada plataforma tática tem o seu próprio leque de movimentações. E para que isso funcione, voltando para o Bidu e para o primeiro lance do vídeo, é muito relevante que ele corra que nem um maluco, peça a bola, acredite que possa finalizar, para que dessa forma ele consiga atrair a atenção da marcação e até mesmo do goleiro. Para o recado final, eu queria dar um alô que em um dos vídeos passados eu fiz uma análise do jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, que foi uma tentativa de pós-jogo, mas foi uma análise focada nos chutes de longe do Garro principalmente. Então, se você gostou do canal e é fã do Garro, canal aqui que tá cheio de corintiano, confira lá, na moral. Pouca gente viu por causa do tempo da postagem, muito depois do jogo, mas muita gente pediu um vídeo do Garro. E é isso, dessa moral, como eu falei no começo, eu desenhei esse vídeo antes até do jogo contra o Juventude, muita coisa já rolou e a gente não sabe nem se o Ramon vai manter os 3 zagueiros depois do jogo contra o Fortaleza, né? E também depois do segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Vamos ver qual vai ser daqui pra frente. Eu sei que o Corinthians vai dar muito conteúdo pra gente analisar aqui. Valeu, um abraço!